A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada. Eu sei que essa oração não chegou para você do acaso. O propósito do meu canal é formar uma comunidade de pessoas que decidiram buscar a Deus, interceder pela sua casa e colocar a sua vida diante de Deus. Assim é na minha vida e eu desejo muito que não seja diferente na sua, que a sua casa venha a ser tomada pela presença de Deus e nessa madrugada, nesse momento, quando você estiver orando aqui comigo, que você possa sentir a presença de Deus dentro de você, que todo esfriamento, toda incredulidade, tudo que é contrário à glória do Senhor, que já saia em nome do Senhor Jesus Cristo e que a tua mente ela seja cativa ao poder do Espírito Santo e tudo que é contrário ao poder do Espírito Santo já entre em falência em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse momento seja um momento único, seja um momento separado, para que o Senhor tenha liberdade para falar com você, liberdade para mostrar o que está de errado, liberdade para que Ele possa agir em seu favor. É necessário que a gente venha abrir o nosso coração, abrindo assim também a nossa casa, não apenas parte dela, abrindo o nosso casamento, os nossos relacionamentos, a vida dos nossos filhos, a nossa saúde, as nossas finanças, o nosso profissional, o nosso emocional, tudo que leva o nosso nome, que vem estar debaixo do poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você deixasse apenas o seu like antes da gente começar, que você se inscrevesse no canal e você também ativasse o sininho. Então, quando você se inscreve, você está ativando a notificação aqui para ajudar essas mensagens a alcançar mais pessoas. Você se inscrevendo aqui, você está impulsionando para que eles possam entregar também para outras pessoas, já que eles vão compreender que esse material é um material relevante sobre a gente fazer com que uma pessoa que está acordada nessa madrugada, talvez chorando, talvez enferma, talvez cuidando de alguém dentro de casa, encontre uma oração e ela seja alcançada pela esperança e pela nossa fé. Amém? Estamos usando as ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos para que possamos buscar a manifestação do reino dos céus dentro dos lares. Então, se você acredita nisso, aproveita aí e já contribui com o canal. Amém? E agora nós vamos orar. Essa madrugada é uma madrugada especial. Nós vamos apresentar diante de Deus a nossa saúde e também a saúde daqueles que nós amamos, a saúde da nossa casa, a nossa saúde. E se existe alguém enfermo na sua casa, coloque o nome dessa pessoa agora já diante do Senhor, amém? Se você está enfrentando alguma enfermidade, apresente também o seu próprio nome, porque nós cremos em um Deus que cura, que restaura e que faz infinitamente mais. Então vamos abrir o nosso coração nesse momento, para que a palavra de Deus ela possa fluir dentro de nós, amém? Lá no livro de Êxodo, gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo, no livro de Êxodo, Êxodo 15, no verso 26, diz assim, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Glória a Deus. Isaías 53, ele é um clássico, porque Isaías 53 está falando a respeito da obra salvífica, a respeito do Messias. E ele vai dizer assim, ó, certamente, 53 verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Nós o considerávamos castigado por Deus e por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Glória a Deus, glória a Deus. Mas para a gente encerrar um pouquinho aqui, eu gostaria que você fosse comigo para o livro de Marcos. Livro de Marcos 5, 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Glória a Deus, Deus seja louvado. Que bênção, meu Deus. Esse texto, ele aquece o nosso coração. Existe uma história na Bíblia que sempre me toca, que é essa mulher aqui. Por quê? Porque essa mulher, ela estava sofrendo por uma enfermidade, já a luta dela já estava há mais de anos. A gente vê essa mulher aqui peregrinando com essa enfermidade. Só que no momento que ela encontra com Cristo, mas antes mesmo desse encontro, a gente vai ver que ela já havia procurado soluções em tudo quanto é lugar, já havia gastado todos os seus recursos, e mesmo depois de tudo isso, ela ainda não tinha encontrado o que? A resposta que ela procurava. Ela até mesmo havia já ouvido falar, né, a respeito aqui de Jesus Cristo, e o que ela fez? Ela decidiu se aproximar. O que ela fez? Ela decidiu se aproximar de Cristo.
E ela pensou, se apenas tocar nas suas vestes, nas vestes de Jesus, serei curada. E o que ela fez? Ela tocou. Então a gente vai ver que Jesus Cristo aqui, ele percebeu aquele toque dela. A gente vai ver que se você continuar lendo o texto, você vai ver que traz esse grande ensinamento pra gente. Por quê? Porque aquela fé, a fé daquela mulher, não foi apenas algo que estava dentro dela. Foi algo que a levou a tomar atitudes. E é exatamente aonde o Senhor ele deseja nos encontrar. Ou seja, nós ouvimos a palavra, nós devemos crer nessa mensagem, porém, agora o que ela fala? Ela não só apenas crê, ela se levanta e ela faz o quê? Ela foi até Jesus e ela o tocou. Então a gente vai ver que existem momentos que nós também vamos precisar desses movimentos aqui na nossa vida. Às vezes a gente vai precisar entender que em alguns momentos nós vamos ter que parar de falar apenas sobre aquilo que nós estamos sofrendo e levar tudo aquilo que nós estamos vivendo para a presença de Deus. E é exatamente isso hoje que nós vamos fazer aqui. Talvez você esteja vivendo uma luta que já dura muito tempo, talvez você esteja dentro de uma situação há meses, talvez anos, talvez você esteja cansado dos exames, das consultas, dos tratamentos, do diagnóstico. E eu quero dizer uma coisa para você, para aquecer seu coração. Não permita a duração dessa luta determine o tamanho da sua esperança. A nossa esperança não está na ausência de problemas, a nossa esperança está em Deus. Estamos estudando hoje, nos lembra do quê? Que existe algo muito importante para nós. Hoje nós estamos falando sobre fé, sobre nós andarmos juntos com o Senhor, sobre nós sermos cuidados, providos, livres por Ele. E nós podemos crer no nome do Senhor Jesus Cristo, nós podemos crer no poder de Deus. Nesse tempo, sim, nós podemos. E saber que Deus está cuidando do nosso corpo, dessa matéria. Podemos orar e procurar por entendimento, podemos pedir, sim, por milagres. Existem momentos que talvez Ele vai te expor a um tratamento, você vai passar por um tratamento, mas pode ser que dentro desse processo de tratamento, muitas vezes a gente está olhando para o tratamento como se fosse somente na matéria, mas o que Ele está tratando é a nossa alma. E eu creio sim na cura, eu creio no poder de cura, eu creio primeiramente na cura, na intervenção de Deus. Mas, em outro momento, Ele deseja que nós venhamos a passar por um tratamento, porque aconteceu isso na minha casa. Ele operou sim uma cura dentro do hospital, meu filho já estava dentro do hospital, ele já estava entubado há 46 dias, 45 dias, porque ele é entubado com 46 dias. Então, a gente, dentro de todo aquele processo, Deus poderia sim ter evitado com que a gente entrasse, poderia. Mas hoje, a pessoa que saiu lá de dentro, a mãe e o pai do Elliot não foi o mesmo que entrou lá dentro. Então, existem processos que pode ser que a gente venha enfrentar sim, mas esses processos não é para morte, não é para vergonha. Esses processos é para a glória de Deus, para que no final das contas a gente venha compreender que foi as mãos do Senhor. E naquele dia, quando eu já não estava mais dando conta de mim mesma, naquele momento ele entra e ele estuba aquela criança, ele passa a saturar 100%. Então, nessa madrugada, nós vamos apresentar sim a enfermidade diante de Deus e vamos declarar a cura. Nós vamos declarar a cura, nós vamos pedir que o Senhor também visite cada médico, visite hospitais. Eu me recordo que dentro daquele período, eu orei ao Senhor para que aquela UTI ela viesse a ficar vazia, que a gente não viesse mais estar recebendo crianças dentro daquela UTI. E por 5 dias, aquela UTI ficou vazia. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder de cura, eu creio que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo aqui no livro de Marcos, que foi tocado por essa mulher, e Ele é o mesmo que opera hoje na minha e na sua vida. Mas se nós tivermos que nos aproximar dEle, se nós tivermos que nos render a Ele, se nós tivermos que buscar Ele, se nós tivermos que nos converter, mudar tudo, se nós tivermos que viver essa santificação, por meio da aproximação, nós vamos viver em nome de Jesus. Amém? E agora eu gostaria de orar. Vamos orar ao Senhor. Pai, glorificado, Senhor, e exaltado, meu Deus. Seja o Senhor, ó Deus. Seja o Senhor, ó Deus, glorificado, ó Deus, entre as nações da terra, Senhor. Pai amado, Pai querido, Pai de graça, Pai de misericórdia, Pai de favor. Nessa madrugada, Senhor, nós entramos aqui na sua presença, meu Deus. Senhor, sabemos e reconhecemos que só o Senhor é Deus. E o Senhor, ó Deus, conhece o nosso corpo. O Senhor conhece, Senhor, a nossa mente, as nossas emoções, cada célula do nosso corpo, cada órgão, Senhor. A nossa corrente sanguínea, Senhor, ó Deus. Ó Deus, todos os membros do nosso corpo, Senhor, estão diante de Ti, Senhor. Não existe nada escondido diante dos Teus olhos, ó Deus. Por isso, Senhor, nesse momento, nós podemos colocar diante de Ti, Senhor, ó Deus, cada causa que será apresentada, Senhor, cada linha de enfermidade, Senhor, nós podemos colocar diante de Ti, meu Pai, e nós podemos Te pedir, Senhor, por meio do nosso Messias, do nosso Senhor, do nosso Libertador, do Jesus Cristo, Senhor, nós podemos pedir, Senhor, visita agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita, meu Pai, visita, Senhor, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa oração, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja dentro de hospitais, seja, Senhor, ó Deus, em cima de uma cama, seja prostrado, Senhor, ó Deus, de joelhos, ó Deus,
ali naquela sala, Senhor, até mesmo dentro de um banheiro, Senhor, de uma UTI, dentro de um banheiro, Senhor, de um hospital, seja, Senhor, ó Deus, até mesmo na recepção de um hospital, seja na rua, Senhor, ó Deus, seja onde tiver, Shuricanta Labaxaia, Espírito Santo do Deus Altíssimo, eu já peço, Senhor, ó Deus, que o Senhor já vai de encontro, Senhor, ó Deus, com cada hospital, Senhor, que o Senhor vai de encontro, Senhor, com os lares, que o Senhor vai de encontro, Senhor, ó Deus, com aqueles que têm, Senhor, vivido na linha da enfermidade, Senhor, nós declaramos, Pai, a presença do Senhor, nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo sobre aquele que está fazendo tratamento, nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, o poder manifesto do Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, assim como foi com aquela mulher, Senhor, ó Deus, assim é, Senhor, e assim será, Senhor, ó Deus, que se nós buscarmos, se nós crermos, ó Deus, se nós nos aproximarmos, se nós nos rendermos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro em nome de Jesus sobre todos esses tratamentos, eu já declaro a cura, eu declaro sobrenatural acontecendo, assim como o Senhor fez, assim, Senhor, também eu sei que o Senhor fará, ninguém vai entender nada, mas saberão que foi as tuas mãos de poder, ó Deus, foi, Senhor, ó Deus, as tuas mãos de poder, por isso, Senhor, eu já te peço, Senhor, ó Deus, vai visitando, Senhor, ó Deus, vai de encontro, Senhor, ó Pai, com cada um daqueles, ó Deus, que tiverem seus nomes aqui apresentados, meu Deus, se existe, Senhor, pecado e oculto, se existe, Senhor, a Deus, aquele, Senhor, que tem se convertido na linha, Senhor, de idolatria, Senhor, de feitiçaria, de inimizades, de porfia, se tem alguém andado no caminho, Senhor, que o Senhor não tolera, eu peço a Deus que o teu Espírito Santo, Senhor, traga a memória, Senhor, dessa pessoa agora, a prática, Senhor, a Deus, o pecado, Senhor, a Deus, a fim de que ele, Senhor, renuncie, a fim, Senhor, a Deus, de que ele volte para o Senhor com todo o coração, Senhor, a Deus, com toda a mente, Pai, com todo o corpo, Senhor, a Deus, e ele volte ao Senhor, confessando ali, Senhor, os seus pecados, ó Deus, se lançando aos teus pés, declarando, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que só o Senhor é Deus, que crê que o Senhor é o nosso libertador, que crê que o Senhor é o libertador, o Senhor é o provedor, o Senhor é o grande auxiliador. Por isso eu te peço, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo a enfermidade, eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de ceifa, todo espírito de morte, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu declaro há poder no nome de Jesus. Enfermidade, pega as tuas enfermidades, pega as tuas setas, pega as tuas doenças, a má formação congênita, a má formação, pega em nome do Senhor Jesus Cristo, toma o que é seu e bata de retirada pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, bata de retirada agora, eu te repreendo por meio do nome do Senhor Jesus Cristo e eu dou uma voz para que você pegue o que é seu, pega sobre esses membros, pega sobre essas células, sobre as correntes sanguíneas e bata de retirada em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o poder do Espírito Santo seja manifesto em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu te glorifico, ó Deus, e eu te exalto, porque eu sei, Senhor, ó Deus, que o Senhor é Deus do céu, mas é Deus também dentro de um hospital, é Deus dentro de uma casa, nas ruas, o Senhor é o nosso Senhor. Eu declaro a cura, eu declaro fortalecimento sobre esse corpo, sobre essa matéria, sobre esses membros, sobre essas células, sobre as correntes sanguíneas. Eu declaro o poder do Espírito Santo manifesto em nome de Jesus. Eu declaro fortalecimento sobre essas emoções. Eu declaro que desses lábios vai sair palavra de vida e não palavra de morte. Vai sair palavras de vida e não palavras de morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento diante de ti, Senhor, cada enfermidade, Senhor, ó Deus, pelo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre toda a medicina, Senhor. Eu declaro sobre a vida dos médicos, sobre a vida dos enfermeiros. Eu declaro os sentidos deles espirituais abertos. Eu declaro, Senhor, a audição deles aberto. Eu declaro, Senhor, a visão deles aberto para que eles sejam sim instrumentos do Senhor, mas sejam instrumentos do Senhor, para que eles vejam aquilo que o meio natural não vê, Senhor, para que eles sejam instrumentos preciosos e precisos das tuas mãos, que também opera aqui na terra, e o seu nome seja glorificado e exaltado em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Dá discernimento, Senhor, a cada profissional da saúde, Senhor. Conduz, ó Deus, a cada decisão, Senhor. Eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o poder manifesto do Senhor seja, Senhor, ó Deus, sobre esses profissionais. Senhor, eu sei, ó Deus, que o Senhor faz.
porque assim o Senhor me ensinou, ó Deus, que o Senhor é um Deus de perto e não um Senhor de longe. E nós que somos os teus filhos, nós cremos na obra redentora de Cristo Jesus, que nós não fomos apenas salvos, nós somos livres, nós somos curados, nós somos libertos. Shurikanta labaxaia. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome do Senhor Jesus Cristo, e eu creio, Senhor, que o dia que o Senhor trouxe esse momento, Senhor, para que eu pudesse estar aqui, Senhor, orando, Senhor, por meio, Senhor, do nome do Senhor Jesus Cristo e declarando a Tua palavra, é porque o Senhor deseja, Senhor, se manifestar, e eu te peço, Senhor, fortaleça, Senhor, os lábios, o coração, Senhor, daquele, Senhor, que lá está, para que da sua boca não saia a palavra, Senhor, que traz contrariedade, Senhor, a sua palavra, que os olhos, os sentidos dessa pessoa sejam abertos, que todo paganismo, toda obra corrupta, enganosa, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa já venha se converter e voltar para o Senhor com todo o coração. Com todo o coração, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalece. Pai, eu te peço, Senhor, a Deus, pela esperança, Senhor, a Deus. Em nome de Jesus, porque nós sabemos que nós podemos esperar no Senhor, que nós não seremos frustrados. Nós não seremos frustrados. E eu sei, Senhor, a Deus, que a cura está consumado, porque certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e também as nossas enfermidades. Ele já tomou. Há mais de 2000 anos, Ele já tomou. Glória seja dada ao seu santo e poderoso nome. Então, papai, eu te peço, meu Senhor e meu Salvador. Senhor, ó Deus, visita aqueles que estão cansados de esperar. Visita, Senhor, traz descanso ao coração dele, traz descanso à mente dele, mas traz força porque o Senhor é um Deus de aliança. Traz força, Senhor, a Deus. Eu coloco cada pai, cada mãe, cada filho, cada esposo, vovó, amigo, primo, tio, eu coloco, Senhor, a Deus, os teus filhos diante do Senhor, e eu te peço, Senhor, a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua intervenção, Senhor. Assim eu declaro, Senhor, o poder do Senhor manifesto, Senhor, a Deus, dentro destes lares. Nós cremos que toda resistência maligna já entrou em falência agora, que todo sintoma, diabo do inferno, aproveita e pega os sintomas e bata de retirada, em nome de Jesus. Nós te resistimos como igreja, e nós declaramos o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu creio na sua palavra. Eu creio, ó Deus, na sua palavra. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que buscam ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a falência, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos os dardos do maligno, Senhor, já sejam desfeitos agora, que todo laço do passarinheiro já seja desfeito agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. 1000 poderão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá. Assim eu creio, Senhor, eu creio na tua palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhum mal nos atingirá, desgraça nenhuma chegará à nossa tenda, porque a seus anjos, meu Pai, o Senhor dá ordens ao nosso respeito, para que nos protejam em todos os nossos caminhos. Glória seja dada ao seu santo e poderoso nome, porque aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa no Senhor, esse pode dizer: o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o nosso pastor. Vamos, ó Deus, do Senhor, ó Deus, e temos a certeza, Senhor, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, é aquele, Senhor, ó Deus, que nos livra de todos os dardos. O Senhor nos livra, Senhor, de todo o mal. E eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, o poder manifesto do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos livrará, Senhor, do laço do caçador e do veneno mortal. Senhor, o Senhor nos cobre com as suas penas e sobre as suas asas nós encontraremos refúgio. A tua fidelidade é por conta da tua fidelidade, Senhor, Deus, que nós somos guardados. Pai, eu coloco, Senhor, essas vidas diante de ti, Senhor. Senhor, eu coloco, Senhor, a nossa saúde, a nossa família, Senhor. Eu coloco, Senhor, a Deus, os hospitais, ó Deus. Ó Deus, eu peço, Espírito Santo, que onde houver linhas de enfermidade, que o Senhor envie anjos territoriais ali pra dentro, Senhor, e o Senhor opere milagres. O Senhor opere os prodígios, os milagres e as maravilhas que o Senhor mesmo disse que operaria, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor, amém? Agora, aproveita e já bota as tuas mãos sobre aquele que está enfermo, se você tem orado, se você tem cuidado daquele que está enfermo, abençoa, declara o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a vida dele, em nome de Jesus, declara as bênçãos do Senhor, declara a vida do Senhor, a saúde sobre cada célula, sobre cada membro, sobre cada órgão, sobre desde o alto da cabeça até a planta dos pés, e abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu já declaro, aproveita e escreve aqui embaixo: olha, o Senhor, eu entrego a minha saúde, a saúde deixe nas tuas mãos, em nome de Jesus, sobre a vida dessa pessoa, que a saúde dele está nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Você já repreenda também
amém? Todo espírito de medo, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, o Senhor nos deu espírito de coragem. Então confia no Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo, porque do mais já está consumado. Que a paz de Deus guarde a sua mente, guarde a sua casa e que o seu coração esteja diante de Deus, que o Senhor te fortaleça o seu corpo, sustente a sua vida, continua crendo, continua clamando, continua caminhando em nome de Jesus, amém? Não esquece de abençoar a vida de alguém com essa oração, compartilha, dá like, a fim de que a gente possa testificar em nome de Jesus, do manifestar da glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Shalom, Deus te abençoa, em nome de Jesus. Até a próxima oração, Deus abençoa.